Vamos lá, tá? Tá a tela cheia, eu sei que é muita coisa. Posso até ir apagando aos pouquinhos aqui, talvez para ficar mais... Ah, não, eu deixei dessa forma, legal. Facilita a nossa vida. Tá bom? Vamos lá então. Deixa eu botar para gravar. A gente já viu na aula passada que os polígonos inscritos são aqueles que vão estar dentro da circunferência. Não podemos esquecer, obviamente, que eles têm que estar dentro, mas eles não podem estar soltos dentro. Eles têm que estar tocando com alguma coisa deles na circunferência, que é o caso desses vértices. Tá? Eles tocam na circunferência. O que a gente vai ter aqui desse quadrado, então? Tá? O centro para formar a circunferência está aqui. Os vértices do quadrado, eles tocam na circunferência. Então, esse tamanhozinho do centro até o ponto de qualquer vértice, pode ser do vértice B, do vértice A, do vértice C ou do vértice D, esse segmento tem que ser o raio, certo? Você consegue ver isso? Beleza. Outra coisa, que aqui já está meio que tudo em cima, então fica meio estranho, né? Os lados do quadrado, que nem a gente fazia lá no triângulo, a gente chamava de Lzinho. E a gente só escreve um dos lados porque os outros são iguais. Então você fica escrevendo L aqui, L aqui, L aqui, L aqui. Só se quiser muito. Mas aí vai encher o teu desenho. Então a gente bota um Lzinho ali, tá bom? Além disso, o que tínhamos lá no triângulo que a gente fez, né? Que tinha um segmento que ia do centro até o ponto médio de algum dos lados. Então aqui, esse ponto médio desse lado DC, esse ponto M, né, divide esses dois, esse cara DC na metade. Esse pedacinho DM tem o mesmo tamanho que esse pedacinho MC, pedacinho McDonald's. Enfim, então esse ponto M é o ponto médio, e o segmento que vai do centro até o ponto médio é o apótema, tá? Então, ó, já falamos do raio, já falamos do lado, já falamos do apótema. Falta falar da diagonal do quadrado. Tá? O que vai acontecer aqui? Esse segmento que a gente fez aqui do raio, se a gente prolongasse ele, vem aqui do vértice B, vem aqui até o O, né, o centro, e continua até o vértice D. Eu não botei aqui em cima nessa trajetória para não ficar... Você vai entender que tá estranho, mas ficaria mais estranho ainda se eu fizesse dessa forma. Eu só peguei esse tamanho, ó, fiz tudo aqui paralelo a esse segmento todo aqui, que seria... a princípio não seria a diagonal só, né? Seria também o diâmetro do círculo. Tá? Porque você vai de um lado até o outro do círculo, ao círculo aqui, ó, e passando pelo centro. Então isso aqui seria o diâmetro do círculo. Você lembra do diâmetro, né? Então, é aquele segmento que tem o círculo, tem o centro. Se for só da borda até o centro, é o raio. Se for da borda, tá? Passa pelo centro e continua, aí é o diâmetro. Tá bom? Mas o nosso foco não é a circunferência, graças a Deus. É o quadrado. Então, para o quadrado, esse segmento ele vem do B, que é um dos vértices do quadrado, até o vértice oposto, o vértice D. Então, isso aqui, na verdade, esse Dzinho, a gente pode usar tanto para diâmetro quanto para diagonal, mas a princípio a gente vai olhar pelo quadrado, ele é a diagonal do quadrado. Tá? Beleza, demos os elementos, e é daí que a gente tem que trabalhar. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é entender como é que é a diagonal do quadrado. Como é que a gente calcula ela, no caso, né? Como é que ela se relaciona com o que é mais importante do quadrado. Tá? O que é mais importante de todos os polígonos é o valor do lado. Que é o valor do lado, teoricamente, né? É como você começa a montar a figura. Então, eu montei um quadrado. Eu não estou pensando no meu diâmetro, desculpa, na minha diagonal, no meu raio, dentro do círculo, no meu apótema, não. Eu só sei que ele tem um lado, sei lá, 5 centímetros. Isso é o principal para os polígonos, o tamanho do lado deles. Como é que a diagonal se relaciona com o lado? Vamos lá, tá? Aqui a gente vai ter que lembrar que se eu fizer exatamente isso que eu te falei, eu vou ter um triângulo aqui, ó. Consegue enxergar?
tá? Eu vou desenhar logo ali para você poder ver. Sai. Vamos lá. O que eu fiz? Peguei esse lado DC, é o valor do lado do quadrado. Peguei o lado BC, é o valor do lado do quadrado. Peguei o DB, que é aquela diagonal, lembra? Eu fechei um triângulo, certo? Tá bom? E um triângulo retângulo, porque os ângulos internos do quadrado são 90 graus. É um ângulo reto. Né? Se a gente olha sob a ótica de um triângulo, o ângulo reto é um ângulo que forma um triângulo retângulo, que é muito especial, tá? Os triângulos retângulos são o ouro da matemática, porque muitas coisas nascem a partir da ideia deles, que é basicamente, tipo, situações do nosso dia a dia, né? A gente tem o chão horizontal, tem as paredes verticais e por aí vai. Então, e tem as coisas inclinadas, né? Essas coisas que são o chão e a altura são os catetos desse triângulo, beleza? Eu até boto aqui, ó. A gente normalmente usa a notação de azinho para hipotenusa, que eu já vou falar, tá? Mas esses lados do triângulo que estão sempre juntinhos do ângulo de 90 graus, eles são os catetos, tá? Não vão largar esse ângulo de 90 graus. Agora, o lado que não toca nesse ângulo de 90 graus, que é a hipotenusa, tá bem oposta, tá? Ela é diferente dos catetos, tem um nome diferente, mas ela é mais fácil de reconhecer, porque é só você pegar, vir aqui no ângulo, opa, eu estou aqui no vértice C, deixa eu olhar para cá, estou vendo a hipotenusa, tá? A hipotenusa sempre está oposta a esse ângulo de 90 graus. E aí o que acontece? O teorema de Pitágoras é uma situação que a gente relaciona os catetos com a hipotenusa, tá? De uma forma que a gente calcule. Tá? Tipo, eu tenho o valor de uma hipotenusa, tenho o valor desse cateto, mas não tenho desse daqui. Mas se eu tenho o valor desses dois, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras e calcular esse terceiro lado. É para isso que serve o teorema de Pitágoras. Tenho dois lados do meu triângulo, retângulo, quero calcular o terceiro. Tudo bem? Tá? Então, essa aqui é a demonstração da diagonal do quadrado. Porque a gente usa a ideia de triângulo retângulo aqui para aplicar o Pitágoras nesses segmentos que a gente tem aqui. Tá? O Azinho é a hipotenusa da fórmula inicial, tá? E ela aqui pra gente vai ser o Dzinho. Então a gente substitui por Dzinho. O Bzinho e o Czinho são os catetos, aqueles que estão juntos do ângulo de 90 graus. Só que pra gente aqui eles vão ser o lado do quadrado. Então a gente substitui o Bzinho por L e o Czinho por L. Tudo bem? Tá? O que a gente faz depois disso? A gente vai ter essa equação. D ao quadrado, diagonal ao quadrado, é igual o lado do quadrado ao quadrado, mais o outro lado do quadrado, que é igual, por isso que é L, ao quadrado também. Beleza? E aí, aqui a gente tem uma álgebra, que o L ao quadrado, ele é uma parte literal, que se eu somasse com A ao quadrado, eu não poderia somar, porque são letras diferentes, logo são valores desconhecidos diferentes. Só que quando eu tenho um outro L ao quadrado, se eu soubesse o valor desse L, né, eu teria o valor aqui, e aqui também seria a mesma coisa. Se eu estou somando duas coisas iguais, quantas delas eu tenho? Duas vezes. Elas aparecem. Por isso que a gente faz 2L ao quadrado. Se tivesse mais um L ao quadrado, aí seria 3L ao quadrado. Mas se tivesse um A ao quadrado aqui, o A é diferente do L. Então aí ficaria só 2L ao quadrado, tá? Mais A ao quadrado. Eles não poderiam se juntar. Tudo bem? Enfim, então por isso que a gente sai daquele L ao quadrado mais L ao quadrado para 2L ao quadrado. Tá? E aí, o que acontece, né? A gente não quer o valor do diagonal ao quadrado, a gente quer o valor da diagonal. Então a gente precisa pegar esse expoente 2 e fazer a operação inversa dele, que é o quê? A radiciação. Então quando ele cai da esquerda que ele está aqui, esse 2zinho, para a direita, ele sobe com uma raiz em cima de tudo que está do outro lado. Tá bom? Fica a raiz do 2L ao quadrado.
Beleza? Ou não? Uhum. Tá? Só que aí, o que eu já faço? Isso é importante. Isso eu explico em alguma das questões que eu botei lá pra você. Depois eu vou falar isso contigo. Quando a gente vai passar esse quadrado pro outro lado para virar raiz, essa raiz tem, né, tem termos do outro lado. O que a gente está botando a raiz está botando em cima do que está do outro lado. Então, em cima do 2L ao quadrado no caso daqui. Só que, quando a gente for pensar em radiciação, a gente tem que tentar olhar para essa coisa que está dentro da raiz e separar em fatores. O que são fatores? São termos que se multiplicam. O A é um fator, o B é um outro fator e o C é um outro fator. São 3 fatores. Tá? Quando a gente tem o 2L ao quadrado juntinho daquela forma, fica mais chato da gente ver, mas ainda assim dá pra ver. Porque é 2 vezes o L ao quadrado. A gente consegue separar eles, não é verdade? Uhum. Tá bom? Por que a gente faz isso? Porque quando a gente faz isso, teoricamente, a gente pode fazer isso aqui com radiciação. A gente pode separar cada fator em uma raiz diferente. Certo? Sim ou não? Sim. Tá? Isso aqui é uma propriedade que a gente tem. Por isso que, na verdade, quando a gente faz raiz de 3 vezes raiz de 3, a gente pega, joga tudo numa mesma raiz e deixa eles multiplicando lá dentro. Tá? E aí, obviamente, aqui vai ficar... a gente calcula, né? Raiz de 9, aí sabe o valor, dá 3. Tá? Mas o que a gente fez? Juntou duas raízes. Isso aqui normalmente não querem misturar raiz quadrada com raiz cúbica, mas tem uma regrinha a mais, tá? Os índices, que aqui é tudo raiz quadrada pra gente, mas os índices eles importam em propriedades de radiciação. Os índices podia ser 3. Se fosse 3 aqui, não dava para eles se multiplicarem. Eles só se multiplicam se os índices forem iguais. Mas é raiz quadrada com raiz quadrada multiplica. Não só multiplica, né? Os conteúdos de dentro da raiz se juntam numa raiz se multiplicando lá dentro. Foi o que aconteceu aqui. Então, quando eu tenho fatores assim, eu posso também separar em duas raízes, como eu fiz aqui. Certo? Então, vai e volta. Ou você tem os fatores se multiplicando dentro de uma mesma raiz, ou você pega esses fatores e separa em raízes que se multiplicam. Uhum. Tá bom? Então aqui, por que a gente faz isso de novo? Porque a gente quer saber o que pode sair da raiz. O 2 pode sair da raiz? O L ao quadrado pode sair da raiz? Bem, pela resposta, dá pra ver quem pode sair da raiz e quem não pode, né? O 2 continua na raiz. O L, que era o quadrado, saiu da raiz, mas sem o quadrado. Por quê? Eu explico também isso nessa aula, talvez quando você for ver, né, essas questões, você vai ver como eu deixei bem esmiuçado coisas que talvez eu esteja explicando para você agora. Inclusive, depois do hexágono, eu tenho umas 2 questões ali que eu resolvi explicando quase tudo que eu vou explicar agora. Tá? Mas, enfim, importante, tá? Temos aqui raiz de 2. Temos aqui raiz de L ao quadrado, certo? Uhum. Aqui não tem nada. Vale quanto? Exato. 0? No caso, isso aqui não era um 0, não. Isso era um espaço, tipo um espaço para você completar. Não. Pensa comigo, quando você tem uma potência ao quadrado, o que aparece no expoente? 2. 2, né? Tipo, sei lá, 3A ao quadrado. Aparece o 2 no expoente. A palavrinha quadrado também aparece em raiz quadrada, não aparece? Uhum. Então, quanto você acha que tem que ser o valor que fica aqui nesse cantinho aqui? Normalmente a gente não bota. 2. Quanto? 2. 2, isso aí. Raiz quadrada aqui vai ter 2. Se fosse 4 ao cubo, aparece 3 no expoente. Se fosse raiz cúbica, teria que ter um 3 aqui no índice, que é essa regiãozinha da raiz. Tá? Enfim, então por aí vai. Tem as outras que não tem quádrica, quíntupla, não, aí vira raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, fica naquela ordenzinha de lugares, né, de pódio. E as potências também, né?
elevado à quarta potência, elevado à quinta potência, elevado à sexta potência. Tá, mas a gente trabalha mais com um quadrado e com um cúbico. Então aqui também é 2, não é? Uhum. Beleza. Me diz uma coisinha. Eu posso encarar esse número 2 como potência? Saí da geometria, já fui para álgebra. Tipo, eu posso... O que é uma potência, né? A propriedade de potenciação, a operação por potenciação, ela é o cálculo que a gente faz. Mas o formato de raiz, ele é muito nítido, ele é muito óbvio. Tem uma raiz aqui, né? Tem um troço aqui em cima do número, da letra, do que for. Agora, Uhum. o formato de potência, vocês estão tão acostumados a botar uma coisinha em cima que vocês esquecem que é um formato de potência. O d ao quadrado está no formato de potência. O L ao quadrado está no formato de potência, que é o quê? Um número na base e um número no expoente. Isso é o formato de potência. Tá? Uhum. Formato. Dentro desse formato, o 2 se encaixa onde? Aqui, Não, tá bom. no grandão, né? Na base. No grandão. Isso, na base. Então, se o 2 está aqui, quem está aqui? Tem que ter Dois. quanto? Outro dois. Outro 2? Então, se você botar outro 2 aqui, você vai ter que fazer 2 vezes 2. E aí não vai ser 2, a resposta vai ser 4. Eu quero que continue sendo 2. Isso. Porque o 1, eu basicamente faria o quê? Eu teria que repetir o 2 na multiplicação uma vez. Então esse 2 aqui, ó, vai embora. Ele meio que se multiplica com nada. Então fica só o 2. Tá? Então você concorda que esse 2 eu posso escrever como 2 elevado a 1, né? Uhum. Tá bom, então entramos em sincronia. Vamos lá, vamos chegar onde a gente quer. Eu quero que você consiga depois explicar isso daqui, tá? Você saiba essas coisas de propriedade de radiciação. Porque se tem Pitágoras, tem que tirar raiz quadrada. Então tem que saber tirar raiz quadrada de termos algébricos, como é o caso daqui. Pega a visão, porque essa aqui é a propriedade que a galera às vezes não ensina para os alunos. E ela é muito boba e ela ajuda muito você pensar como tirar coisas das raízes. Pensou no seu inicialmente, né? Quantos fatores você tem? Aqui temos 2. Tá, eu não precisava nem ter feito isso aqui, tá? Mas se eu conseguir já olhar individualmente para cada fator, eu vou ter que olhar assim. Esse 2 tem... Agora, olha cada fator com a cara de potência. Ele seria 2 elevado a 1. Beleza, e o L ao quadrado? Já está na forma de potência. L é a base, 2 é o expoente. Mas aí vem essa propriedade, que ela é esquecida, mas ela resolve tudo. Que é o quê? A gente vai tornar essa raiz tudo uma potência. Só que com um expoente sendo uma fração. Tá? Como é que isso funciona? O 2 elevado a 1 eu vou reescrever. 2 elevado a 1. A princípio não tem raiz no que eu escrevi, porque não vai ter. Tá? É uma outra forma de enxergar a raiz. É a potência, isso é uma potência, um expoente fracionário. Onde é que vai entrar a fração? Esse 2 aqui do índice, ele vem dividindo o expoente daqui de dentro. Sacou? Beleza? Então aqui fica 1/2. Tá bom. Vamos fazer o de baixo para você ver paralelamente, tá? Vou escrever essa raiz como uma potência com expoente sendo fração. Então, já escrevo ele e o expoente. Tipo, olha só para dentro. Escreve aquilo. E o 2, que é o índice. Você viu que teve que surgir coisas para a gente estar fazendo o que a gente está fazendo agora. O 2 não aparecia, a gente teve que escrever ele. O 1 não aparecia, a gente teve que escrever ele. Tá? Então, depois da aula, caso você queira relembrar isso daqui, não lembre, pega esse trechinho que a gente explicou por que esse 2 aparece aqui, por que esse 1 aparece aqui. Tá? Mas vamos lá. L ao quadrado, pega esse 2 e jogo dividindo aqui por esse 2. O que acontece, Ana? Aqui em cima, essa fração, ela dá um número inteiro? Ela dá uma divisão que dá um número inteiro? Não. Não, né? Ela deve dar 0,5. Tá? E 0,5 volta para fração, continua fração. Não tem como sair da forma de fração. Agora o L elevado a 2 sobre 2, pô, 2 dividido por 2 é quanto? 1.
E a gente já viu que quando tem expoente 1, é só aquela... Você pode tirar o expoente. Ou seja, é por isso que o L ao quadrado sai da raiz. E esse 2 elevado a 1 meio? Cara, não dá pra dividir isso daqui. Você volta para a forma de raiz. Tá? Mas a princípio não é que você vai voltar para a forma de raiz. Você tem que identificar os expoentes aqui. Pô, se o expoente já é menor que o índice, que raiz quadrada sempre o índice é 2. Cara, esse 2 vai continuar na raiz. Tá? Se fosse aqui 2 ao quadrado, aí tudo bem, sairia da raiz. Se fosse 2 elevado ao cubo, parte desse 2 elevado ao cubo sairia da raiz, parte não. Isso aqui é um pouquinho mais chatinho. Mas você quer que o cara realmente saia da raiz completamente, o expoente, né, o expoente lá de algum dos seus fatores, ele precisa ser múltiplo do seu índice. Ah, se esse cara é múltiplo, se ele fosse 4, sairia como L ao quadrado. Se ele fosse 6, sairia como L ao cubo. Certo? Tá bom? Mas é L ao quadrado, dividido por 2, L elevado a 1, que é só o L. E aqui, como a gente não tem como tirar da forma, né, não tem como dividir esses caras, a gente volta ele para os lugares deles. O 2 elevado a 1 aqui dentro, né? Esse 2 joga para cá, só que a gente não escreve assim, tá na resposta final. Esse 2 aqui do índice, a gente aparece ele para poder fazer esses processos. Mas numa resposta final, você pode ocultar. Não é que ele não existe, ele está oculto. Você não consegue ver, mas ele está aqui e você precisa saber que ele vale 2. O expoente 1 também não precisa, a gente pode ocultar. Então fica só raiz de 2 e L. Normalmente a gente bota quem está fora da raiz na frente, então L raiz de 2. Caraca, uma volta para explicar só a diagonal do quadrado, né? Mas conseguiu entender? Tem certeza? Ou ficou com dúvida de alguma coisa aqui? Entendi. Tá? Pode me falar se tiver dúvida em alguma coisa, tá? Bem, então assim, sabemos a diagonal do quadrado. Depois disso, o que é importante a gente saber? A área do quadrado, tá? Esse material eu fiz para você meio que tentando contemplar tudo que você precisa para entender sobre quadrados, por exemplo. Né? Quadrados, hexágonos, seja lá o que for. Então, assim, essa parte de área, ela não necessariamente cai em tudo, mas cai de vez em quando. Então, é importante saber como é calcular a área do quadrado. Que, basicamente, a notação legal para você usar é o azão de área e o quadradinho aqui para lembrar que é um quadrado que você vai calcular. Quadrado é tipo hexágono, então tu faz base vezes altura. Tá bom, mas no quadrado, o que é a base do quadrado? É o L, é o lado. E o que é a altura? É o lado também. Então tu vai ter L vezes L. Quando a gente multiplica letras, aí a gente não vai ter o número na frente, né, que está multiplicando essa letra. Não, quando a gente multiplica, vira potência. Quando a gente soma coisas iguais, vira multiplicação. Tá? Somamos coisas iguais, virou multiplicação. Multiplicamos coisas iguais, vira potência. Tá? Então por isso que vai ficar a fórmula dele L ao quadrado. Ou seja, tem um valor do lado, o quadrado tem 4 centímetros aqui de lado. Qual é a área dele? Faz 4 ao quadrado, ou 4 vezes 4. Tá? Você pode voltar para essa daqui, mas essa aqui normalmente ela é a final, a fórmula final que é mais vista por aí. Então é só você levar ao quadrado. 16 centímetros quadrados. Ah, vale 6. O lado, 6 centímetros. Então a área vai valer isso ao quadrado, 36 centímetros quadrados. Ah, vale 10 centímetros. Então beleza, eleva o lado ao quadrado. 100 centímetros quadrados. Tá bom? A recíproca, se você tivesse a área e tivesse que calcular o lado, você tem que tirar a raiz quadrada. Você teria que pegar esse L ao quadrado, né? Ficaria esse L da potência, joga para o outro lado fazendo raiz. Para você calcular o lado do quadrado, você precisa pegar e tirar a raiz quadrada da área. A área vale 81 centímetros quadrados. Qual é a raiz disso daqui? É 9. 9 centímetros. Tipo, a área é 81, tiramos a raiz, o lado é 9. Tá bom? Beleza. E aí vamos para essa parte final, que ela não é difícil não. Agora você entendeu tudo isso aqui, já tá safo. Bem safo mesmo.
que é o apótema e o raio. O raio, muito tranquilo, tá? Porque o raio, ele é metade do diâmetro, né? Ele é só um pedacinho. O diâmetro são 2 raios. Um raio para cá, um raio para lá. Só que a gente já viu que esse diâmetro que a gente está fazendo aqui, ele, na verdade, a gente está olhando sob a ótica do quadrado. Então, ele é a diagonal do quadrado. Então, isso daqui, ó, é a diagonal, tudo. E a metadezinha é o raio. Metade é dividir por 2. Então, o raio, ele é a metade da diagonal. Tá? O raio é metade da diagonal. Então, a gente faria raio igual a diagonal sobre 2. Só que a diagonal, a gente sabe que ela vale o lado do quadrado vezes raiz de 2. Então, o raio pode ser escrito dessa forma. A gente pode calcular o raio através do lado. É só fazer a diagonal sobre 2. Diagonal é L raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Uhum. Beleza. E por último, o apótema. Cara, o apótema é muito tranquilo, porque o apótema ele está paralelo ao lado do quadrado, certo? Aqui é 90 graus. Aqui, obviamente, também tem que ser 90 graus. Então ele está paralelo, né? Ambos estão paralelos ao... Estão perpendiculares, né? Estão formando 90 graus com esse segmento DC que é a base. Então, assim... Ele está também numa região que é do centro para baixo. Do centro para baixo tem um pedaço. Do centro para cima tem um mesmo pedaço. E esses 2 pedaços juntos dariam um lado do quadrado. Só que, pô, 2 pedaços iguais, a gente usa a mesma lógica do raio. O raio é metade da diagonal e o apótema no quadrado é metade do lado dele. Tá? Então aqui, ó, o apótema é metade do lado do quadrado. É só pegar o lado e dividir por 2. Tá bom? Uhum. Ufa. Cansou? Uhum. Saúde. Obrigada. É muita coisa, eu sei. Mas o que eu te digo é, tenta ter a imagem na sua cabeça dessa figura, dos elementos ali dentro e das relações. Tipo, você sabe que o apótema está na direção do lado, então, pô, ele é metade do lado. O raio está na direção da diagonal. É porque esse está mais para cima, mas está na direção. Eles estão inclinados com a mesma angulação. Uhum. Então ele é metade da diagonal. Se você sabe a diagonal, acabou. Porque a diagonal é a única coisa que diferencia. A diagonal é esse lado do quadrado vezes raiz de 2. Tá? Eu não sei se você viu a aula de triângulos que eu te passei. Foi bem grande aquela aula. Nela, eu explico como achar a altura do triângulo equilátero. Só que assim, é parecido com isso aqui. É um Pitágoras também, para você poder isolar lá o H e ter H igual a L raiz de 3 sobre 2. Por que eu estou falando isso para você? Porque no hexágono, a gente vai ter basicamente isso. Tá? Vamos lá. A gente vai ter que usar as fórmulas do triângulo equilátero. Na real, eu digo que o hexágono, ele é engraçado, porque a gente fala hexágono, mas a gente tem que pensar no triângulo equilátero. Então, se a gente só sabe direitinho as fórmulas do triângulo equilátero, tá safo, safo, safo. Tá? Então, desenhando aqui o hexágono, tá? Tem 6 vértices. Traçamos as diagonais opostas, então, tipo, EB, AD e FC, vai acontecer isso daqui. Tem os raios aqui, ó, apótoma em cima, mas vai acontecer o quê? Formamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos equiláteros, certo? Você consegue ver essa linhazinha tracejada? Ah, tá. Tá? Deixa eu mostrar aqui melhor. 1 triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos, 4 triângulos, 5 triângulos, 6 triângulos. Tá bom? Beleza, e aí? O que serve para isso, né? Esses 6 triângulos equiláteros? Porque tudo a partir do que você vai fazer com o hexágono, o triângulo equilátero, ele, facilita a sua vida. 2, você tem que só saber as coisas do triângulo. O que às vezes pode ser um problema, né? Se você não sabe. Mas vamos lá, vamos aos elementos do hexágono. De novo, temos o lado do hexágono, tá? Essa região aqui em azul é o lado do hexágono. Do centro até qualquer vértice é o raio, tá? Porque o vértice sempre vai estar tocando na circunferência que está por fora. E do centro ao ponto médio de qualquer lado é o apótema, certo?
Uhum. Tá bom? Consegue ver tudo aqui, todos esses elementos bonitinhos? Uhum. Tá? O hexágono não tem, a gente não vai ter que calcular diagonal, tá? A princípio, não temos. Mas as questões, elas gostam de... É porque não existe uma fórmula... Pode até ter, né? Mas ninguém define isso nos livros, esse tipo de fórmula. Talvez em pessoal militar, que estuda isso aqui mais, geometria, pega todas as coisas possíveis, arcos, e aí vai tentando calcular as fórmulas para tudo. Talvez tenha, mas na matemática do ensino médio não tem. Que é o quê? Às vezes eles pedem para você ter que calcular essa diagonal aqui. Só que é muito moleza, tá? É muito moleza. Por quê? Porque se você tem esse lado daqui, é igual a esse daqui, que é igual a esse daqui. E aí, pode até pensar, pô, do O até o B é o raio, mas do O até o E é o raio também. Então esse cara também é igual. Então se você sabe o valor de um deles, você sabe que tudo é o dobro. Tá? O verde aqui, que a gente queria calcular, tá bom? Essa diagonal tipo assim, é o dobro desse valor aqui. Ah, beleza. Quer calcular outra diagonal possível, que é essa diagonal aqui, ó. Tá? Aí já é um pouquinho diferente, mas não é nada difícil. Tá? Porque aqui, o que vai acontecer? Tá? E aí eu já vou entrar com você nisso daqui. Isso aqui não é tão importante. Talvez na questão que tem que fazer seja. Mas saber o que esse apótema significa aqui é muito importante. Tá? Porque, basicamente, no hexágono você tem dois valores de segmentos em geral, principais. Apesar de você ter três incógnitas, o lado do hexágono ele faz parte desse triângulo equilátero aqui. Você consegue ver? Isso aqui é um triângulo equilátero. Uhum. Tá? Então, o lado do hexágono é o mesmo valor do lado do triângulo. Que, por consequência, tem aqui um raio perdido, né? Mas também faz parte desse triângulo equilátero. Todos os lados são iguais. Esse é igual a esse, que é igual a esse. O que podemos concluir? Que o lado do hexágono sempre vai ser igual ao raio da circunferência que está por fora dele. Sempre igual. Tá? Lado vale 6, raio vale 6. Tá. Mas aí a gente pensa, pô, esse raio aqui, ele tá aqui dentro, né? Ele faz parte dos lados do triângulo. Aí olha sobre a ótica do triângulo aqui dentro. Esse triângulo aqui de baixo não é fácil de você ver. Todos esses três lados são iguais, perfeito. Mas o Azinho, o apótema, não é igual. Ele, pro triângulo equilátero, esse apótema aqui, ele é a altura do triângulo equilátero. Tá? Então o valor dele é o valor da altura do triângulo equilátero. Aí começa a ficar aquela coisa meio português confuso, né? O apótema do hexágono vai ser igual à altura do triângulo equilátero. Mas é isso, tá? Você só traduz através do triângulo, porque os triângulos estão ali mais para você poder olhar sob a ótica deles e não sob a ótica do hexágono. Tá? Então o que acontece? Vamos lá. A gente vai ter aqui isso que é o principal, tá? Você tem essa coisa na sua cabeça. Não pode olhar para hexágono sem olhar para isso daqui. Que é, ao traçarmos as três diagonais do hexágono regular, formamos 6 triângulos equiláteros dentro do hexágono. Tá? Não pode pensar no hexágono sem traçar essas diagonais. Tá bom? Senão você nem parte para onde a gente quer partir. Que é o quê? Primeiro, a área do hexágono. Tá? Ele não é uma figura que você vai ter base e altura certinha e vai calcular e acabou. Não. Na verdade, calcular a área de coisas é algo meio complexo. Principalmente se essas figuras são mais curvas. Mas aqui é um polígono, tudo reto. Mas ainda assim, a gente usa o triângulo equilátero. Os triângulos equiláteros estão ali dentro para poder calcular a área dele. Porque pensa comigo, a área de tudo que está aqui dentro do azul não é a área desses 6 triângulos somadas. Uhum. Tipo, achei a área desse triângulo aqui. Tá bom, vale 10. 10 centímetros quadrados. Qual é a área do hexágono? Ué, aqui também é 10 centímetros quadrados, aqui também é 10 centímetros quadrados, 10 centímetros quadrados. São 6 triângulos, então é só multiplicar esse valor de uma delas por 6. Então ficaria 60 centímetros quadrados. Então, de novo, a gente vai ter que olhar sob a ótica do triângulo, que a gente calcula o valor de um triângulo, a área de um triângulo, e depois multiplica por 6. Tá?
Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu não sei se eu demonstrei isso aqui embaixo. Não. Acho que aqui, quando eu até mandei, eu pensei, pô, vou pedir pra ela dar uma olhada na aula, porque pra saber a fórmula da área do triângulo equilátero é meio chatinha. Mas enfim. Então a área do hexágono, de novo um desenhozinho de um hexágono, e aqui ó, um triângulozinho com E, de equilátero. Basicamente a área do hexágono é 6 vezes a área de cada triângulo equilátero ali dentro. Só que a fórmula disso é esse L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Que é parecida com a altura do triângulo equilátero, mas tem o L não sozinho, é ao quadrado, e aqui embaixo não é 2, é 4. Tá? Porque tem um cálculo para chegar nisso daí. Em geral, o que eu faço, tá? Eu calculo a área de um triângulo e depois multiplico por 6. Tipo assim, eu vou ter que usar essa fórmula, obviamente, mas eu calculo só uma. Tá? Não me preocupo com esses 6 aqui, porque aqui eu tô meio que demonstrando a fórmula para você. Quando tá nessa fórmula, fica essa coisa mais estranha a área do hexágono. Você acaba perdendo de vista que ele é 6 vezes a área do triângulo equilátero. Tá? Porque a gente pode simplificar o 6 com 4, dividindo ambos por 2. E fica essa formazinha meio estranha. Eu não gosto. Prefiro lembrar que é 6 vezes o L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Que se você for safa, você escreve essa fórmula daqui. Lembra que isso aqui é... Opa, calma aí. O que eu fiz aqui? Lembra que isso daqui é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Calcula isso primeiro, depois multiplica por 6 para calcular a área do hexágono. Tá bom? Uhum. Enfim. Mas essa fórmula aqui tá aqui. Mas não vá por ela. Use esse bizu que eu te dei ali. O que falta, então? O raio e o apótema, né? O raio do hexágono, a gente já falou, né? O raio ele é um dos lados do triângulo equilátero. Então, é igual ao lado do hexágono. Tá? Aqui a explicação, que é importante. Apesar de você ter a formulazinha, não pensa nas fórmulas. De novo, pensa sempre no explicar as coisas para você mesma. E essas frases são frases que você tem que saber chegar nelas sozinha. O raio do hexágono é um dos lados do triângulo, depois eu escrito aqui, equilátero interno. Tá? Sempre... Matemática é bom de ficar meio de maluco, tá? Às vezes você tá lá fazendo nada e você para pensar assim, cara, triângulo equilátero, por que se chama equilátero? Ah, é porque látero vem de lado, zec vem de igual. Ah, então todos os lados deles são iguais. Aí você começa a montar na sua cabeça um triângulo com todos os lados iguais. Sacou? Você tem que meio que dar uma viajada de vez em quando. Não é nem só para você poder ter a visualização das figuras, mas é para você mesma se falar o nome das coisas na matemática. Que elas, enfim, é o nosso linguajar. Se a gente não sabe o que é um hexágono, a gente não avança na matéria. O que é um triângulo equilátero, a gente não consegue imaginar. A gente precisa dos conceitos. Só que a partir do momento que a gente tem alguns conceitos, falar isso daqui para você mesmo é uma conclusão que envolve algumas coisas aí que você precisa ter para afirmar isso daqui. O raio do hexágono é um dos lados do triângulo equilátero interno. Não dá para também pensar isso se você não tem a visão do hexágono cortadinho com as diagonais, formando esses 6 triângulos equiláteros. Tem que ter essa visão antes de tudo, da imagem. Aí tu, opa, só tem triângulo equilátero ali. O raio é um dos lados desse triângulo equilátero. O lado do hexágono, eles têm que ser iguais. Acabou. O raio é igual ao lado do hexágono. Ou, né, o raio do hexágono é igual os lados do triângulo equilátero, que é um desses lados é igual o lado do hexágono. Tá? É uma coisa meio que quase tudo que é igual ali. Aí quem que não é igual? O apótema. Que o apótema, ele é a altura de um desses triângulos internos ao hexágono. Tá? Então a gente diz que o apótema do hexágono, ele é igual à altura do triângulo equilátero. Que, por sinal, tá? É a formulazinha do L raiz de 3 sobre 2. Parece que eu joguei duas fórmulas aqui, né? Mas, enfim, essas duas aulas, elas literalmente explicam como chegar nelas. Tá? Porque senão a gente tem que fazer mais Pitágoras aqui para achar essa fórmula. Então, assim, o que eu te digo? Diagonal do quadrado, tenta decorar mesmo. É o lado do quadrado vezes raiz de 2. A altura do triângulo equilátero, que ela acontece aqui, né, no apótema do hexágono, ela acontece lá na própria altura do triângulo equilátero, ela é o L raiz de 3 sobre 2. São muito parecidas, né? A área dele com a altura
Aqui só é ao quadrado, aqui é 4, tá? Ah, eu pensava assim, pô, quando era triângulo, tem 3 lados, vou botar raiz de 3. Quando era quadrado, diagonal, era raiz de 2. Tá? Aí a altura tem 1 sobre 2 ainda, não pode esquecer. A diagonal não, lá é só L raiz de 2. Por quê? Porque muitas dessas coisas que a gente está fazendo aqui, que a gente fala, um é igual ao outro, mas um é a diagonal. Então não é só igual, é ele vezes raiz de 2. Aí a altura não é só igual aos lados, a altura é diferente, é o valor do lado vezes raiz de 3 e divididos por 2. Cada um desses dois carinhas fazem muita coisa acontecer nessa matéria. Então é importante você ter isso em mente, tá bom? Uhum. Bem, ficou alguma dúvida dessa quantidade de informação? Não, eu tô com uma dúvida sobre uma questão que eu tava fazendo do triângulo equilátero Uhum. e tava falando que a circunferência mede 6 vezes de 3 e qual o valor do raio. Essa estava na lista? É, assim, não a lista que eu te mandei ontem. Não? Você tem ela aí pra tirar uma foto e me mandar pra eu botar aqui? Sim. Calma. Ai meu Deus, minhas costas doem. Esse negócio de ser velho não tá com nada não. Eu mandei. Tá bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui. É a número 4, né? É. Tá. Se o lado de um triângulo inscrito, equilátero inscrito, circunferência, tá, o lado dele vale 6 raiz de 3. Deixa eu só tirar daqui, porque fica mais fácil de ler. Cadê? Ele quer o raio da circunferência, né? Uhum. Tá. O que você fez aqui? Consegue me falar? Então, eu não fiz, porque eu não entendi. O que é esse azinho que você botou aqui? Ah, nem. É o Não, quê? isso é da resposta de cima. Ah, tá, tá. Não, beleza. Ele fala que o lado do triângulo, vou botar aqui, Lzinho, é igual a 6 raiz de 3 centímetros. Tá bom? Uhum. A gente fez uma questão parecida com essa, mas talvez não tivesse raiz. Deixa eu botar o triângulo aqui pra você ver. Será que eu sou capaz de fazer certo isso? Deixa eu ver. Mais ou menos aqui. Ai, quase. Pera aí. Desfiz besteira. Ah, tá quase, né? Tá perfeito aqui, né? Deixa eu botar o vértice aqui. Deixa eu deixar um vérticezão aqui. E outro vértice aqui. Tá bom? O centro dele tá mais ou menos aqui. Beleza? Uhum. O raio é esse segmento daqui, mas pode ser esse segmento daqui. Uhum. Enquanto o apótema é esse segmento daqui. Certo? Uhum. O que a gente tinha aqui de importante? Que isso tudo aqui é a nossa altura. Sim. Daqui até aqui, mais ou menos, né? O centro, né? Aqui é o apótema. E se a gente pegar esse pedaço e deixar mais 2 desse pedaço aqui para cima,
Esses dois pedaços são o raio. E esse um pedaço é o apótema. Logo, o raio é 2/3 da altura e o apótema é 1/3 da altura. Lembra disso, da aula passada? Sim. Tá? Então a tua busca tem que ser pela altura, para depois achar o raio. Tá? Porque o que ela quer aqui é o raio. Beleza? Então a gente vai fazer o quê? Como é que é a altura do triângulo equilátero? Como é que é a formulazinha dela? Você falou já? Não ouvi não. Oi? Você me respondeu? Não. Você não sabe não? L raiz de 3 sobre 2. Isso. L raiz de 3 sobre 2. Perfeito. Tá? Então, vamos calcular essa altura substituindo o L por 6 raiz de 3. Tá? Como é que vai ficar aqui? Não sei, mas 6 raiz de 3 sobre 2. Aqui. Ó, vamos lá, 6 raiz de 3 tá certinho. A gente vai botar outro raiz de 3 assim do ladinho? Não sei. Não rola, né? Então, entenda uma coisa. L raiz de 3. Não faz isso não, cara. O L raiz de 3 está junto, mas a gente tem que lembrar que existe uma multiplicação entre eles. Então você pode separar em L vezes raiz de 3. Certo? Ou não? Você consegue ver isso? Você consegue olhar isso aqui dessa forma? Enfim. Então, como o L é o 6 raiz de 3, e tem um raiz de 3 ainda do lado, do L, a gente bota aqui vezes raiz de 3. E o sobre 2. Certo? Tá? No caso aqui, a gente poderia fazer assim, 6 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, que a gente separaria todos os 3 fatores que estão ali em cima. Mas não tem necessidade. Tá? Vamos lá, daqui o que você pode fazer? Oi? Não sei. Ó, duas coisas você pode fazer. Uma delas é simplificar esse 6 com esse 2. A gente não pode fazer isso? Tá? Quando a gente tem termos multiplicando em cima da fração e termos multiplicando embaixo da fração, a gente pode fazer isso. Quando é tipo fração assim, 2/3 mais 1/4, aí não pode simplificar esse com esse não, tá? Porque não tem multiplicação envolvida. Aqui no caso é tudo multiplicação ou divisão, então a gente pode. Simplificamos ambos por 2, porque são pares. Vou dividir o 6 por 2, dá 3. Vou dividir o 2 por 2, dá 1. E 1 no denominador não precisa continuar, certo? Ah, tá, entendi. Isso é uma das coisas. Tem uma outra. A outra é o quê? A gente multiplicar as raízes. Aí vai dar 3 e vai multiplicar, vai dar 6, vai dividir por 1 e vai dar 6. Isso aí. Então aqui ó, vai ficar 3, né?
o de cima, vezes, que vai multiplicar essa multiplicação das raízes. Dá quanto mesmo? 3 vezes 3. Não, calma. É meio que Não. você pensou, né? Você joga pra dentro de uma mesma raiz e multiplica eles lá dentro. Não, Não é isso daqui, ó. vai dar 9. Vai dar raiz de 9, Não, vai dar 3. que vai dar 3. Tá? Raiz de 9, que é 3. Então aqui vai ser 3 vezes 3, que é igual a... Deixa eu escrever assim, né? H igual a 9 centímetros. Tá bom? Não é o H que a gente quer. A gente quer o raio. Mas a gente precisa da altura para achar tanto o raio quanto o apótema do triângulo equilátero. Não tem como fugir disso. Tá? Então aqui vai ficar o raio. Ele é 2/3 da altura, né? Você pode escrever assim já. Não tá junto? Quer dizer que eles se multiplicam. Então é vezes a altura. Como é que vai ficar aqui? 9 vezes 2 dividido por 3. 2 vezes 9. Não, é isso. 3 vezes 9? 2 vezes 9. Não, é isso. Você pode fazer assim também. Mas uma dica muito válida é: toda vez que tem multiplicação com fração, simplifica primeiro. Tipo como a gente fez ali, com os números inteiros. Tu não pode simplificar o 9 e o 3? Por quê? É o quê? Ah, tá. Beleza. São múltiplos de? 3. Ok. Logo, são divisíveis por? 3. Então a gente vai dividi-los por? 3. Isso. Então a gente corta, corta. O 9 dividido por 3 dá quanto? 3. Não entendi. Deu? 3. 3, isso. E o 3 dividido por ele mesmo dá? 1. De novo, 1 no denominador. Não precisa se importar em ter fração mais. 2 vezes 3. O raio vai valer? 6. 6 centímetros. Acabou. Belezinha? Deu pra entender? Tá? Deixa eu só te dar uma pausa aqui. Você quer pegar uma água pra terminar aqui essa parte final um pouco mais tranquila, respirar, ou tá ok? Ok. Se for parar agora, ferrou, né? Capaz de bater na cama e ficar. Então, deixa eu só te falar uma coisa. Aquela lista que você me mandou, ela é uma das listas, né? Pro teste. Ou essa última que você me mandou também vai ter coisa daí no teste? Não, essa que eu te mandei é uma lista só de polígonos. Que ela deu bem no começo das aulas. E essa que eu te mandei ontem foi a última. Tá. Só tem 2. O que eu quero te falar, tá? Agora a gente vai falar um pouco não de matéria, mas de estratégia, de prova, de teste, do que for. Quando a gente tem uma prova, um teste que tem um conteúdo específico, que é o caso daqui, e você me mandou uma lista, que é uma lista que vai ser muito próxima ao teste, cara, aquela lista é essencial você saber fazer ela toda. Concorda comigo? Tá? Então eu, para já colaborar com isso, né? Eu acho que eu te falei. Você chegou a ouvir meu áudio mais cedo? Áudio? É um áudio que eu mandei pra você. Eu vou ver. Não ouviu, não? Eu tava na escola. Calma aí, deixa eu te mostrar aqui.
Não, você até me respondeu, achei que você tinha... Não, Fala. não. Ah, tá de boa. Deixa eu mostrar aqui pra você, calma aí. É aqui? Não. É aqui? É aqui. Tá? Cara, eu de ontem pra hoje eu gravei alguma dessas resoluções, dessas questões. Não são curtos, porque assim, eu explico detalhe por detalhe. Que nem eu tô explicando pra você agora, eu pressuponho que você não sabe coisas. Então eu fui explicando essas coisas. Do triângulo equilátero, dessa matéria antiga que era de polígonos regulares, que tem que saber ângulo interno, soma dos ângulos internos. Então, cara, eu fiz até a 7. Tá? Quando eu terminar, eu vou ter isso aqui depois num PDF também para poder te enviar. Beleza? Uhum. O que eu te peço inicialmente? Isso aqui vai estar tudo no seu Classroom. Cadê o seu Classroom? Calma aí. Você já acessou isso daqui? É igual falando todas as besteiras que eu vejo no meu YouTube. Calma que uma hora vai abrir. Entendi. Meu Deus do céu, que seja. Enfim, aqui no Classroom eu botei. Eu organizei um pouquinho melhor, né? Mas não tá querendo entrar de jeito nenhum. Essas aulas aqui já por ordem, né? Porque assim, tá na sua playlist do YouTube, você tem uma playlist do YouTube com as aulas. Eu posso te mandar depois, que sempre vai estar adicionando ali, você pode ir vendo ou revendo coisas. Mas esse material específico, cara, ele é focado. Então, assim, que você Uhum. consiga assistir questão por questão e anotando e me perguntando as dúvidas que você tiver, porque eu vou entender a partir de um certo momento que você já está no nível que eu preciso para a gente poder, sei lá, fazer questões mais difíceis ou fazer essas mesmas questões só que com valores alterados, entendeu? Uhum. E a gente já meio que safar a matemática 2. Inclusive eu botei errado, né? Que tá matemática 1 e matemática 2 essa parte. Enfim, dá uma olhadinha no Classroom depois. Eu acho que eu não te mandei os links, eu só mandei por e-mail. Depois eu organizo para te mandar no WhatsApp. Aí você acessa, dá uma olhada, que tem essas questões ali. Tem também de aulas passadas. A sua aula passada esteve comigo, gravada em PDF. E Uhum. aquele conteúdo de triângulos equiláteros, que é uma aula mais extensa. Então, assim, tu foca nas questões. Nas questões eu meio que explico um pouquinho das coisas. Mas eu não defino, eu não explico como é que chega na fórmula da altura do triângulo equilátero. Mas, cara, você não precisa, você já entendeu como é que é. Entendeu? Você já entendeu isso? Beleza, segue dali Uhum. pra frente. Enfim, quando eu terminar tudo eu te falo que eu terminei, mas já vai vendo o que já tem aí, tá bom? Não Uhum. mande esse material pra ninguém, tá? Assim, pode ser que você goste muito, fale, pô, talvez eu mandar aqui pra uma amiga, pra um amigo, não sei. Quer mandar? Uhum. Me avisa, tá? Por quê? Uhum. Eu não trabalho normalmente só com aulas individuais. Eu trabalho também com outros modelos de aula. Turma, eu faço aulão. Então, Uhum. pô, pode ser que uma outra galera da sua turma se interesse e ache, pô, maneiro o que eu tô fazendo aqui com você e, óbvio, as explicações que eu tô passando. Ou pode ser que odeiem, né? Eu explico às vezes coisa meio lento demais, a galera pode não gostar. Mas, se você for mandar, me avisa e fala, tipo, pô, mandei pra um fulano tal. Porque a ideia é que, se a pessoa gostar, ela talvez entre em contato comigo, entendeu? E aí seria uma forma Uhum. de você me indicar. E não só Uhum. distribuir o material sem, enfim, sem a gente também de alguma forma se beneficiar, tá? Enfim, Uhum. então, explicações dadas. Dessa lista daí, você quer continuar fazendo ela e eu fico aqui do seu lado te dando um apoio? Então, eu acabo tentando fazer a 11, só que eu não entendi nada. A 11. A famosa última questão. Tá, deixa eu só catá-la aqui que a gente olha ela. Menor diagonal do hexágono. Ah! Sabe aquele momento que eu cheguei na aula e comecei a tipo, desenhar umas diagonais do hexágono? Uhum. Esse é o caso da menor diagonal do hexágono. Deixa eu ver se tem algum hexágono que eu posso copiar e colar. Aí, aqui. Talvez isso sem isso. Isso. Isso.
Aí. Que vacilo. Não queria isso não. Vou ter que fazer de novo. Hexágono. Vocês não duplicam não? Vai, duplica. Duplica. Tem que fazer na mão aqui, senão não vai. Aí esse cara daqui, eu tenho que mandar lá pra cima. Oh Deus. Caramba, hein? Vai, agora vai. Por que não, cara? Vai lá pra cima. Aqui é o grupo 1. Ah, tá. Tiro isso, pronto. Agora acho que vai. Tá, vamos lá. O que você vai ter aqui, Ana? Essas diagonais, a gente tem duas possíveis a partir de cada vértice, tá? Isso tem uma coisa que às vezes a gente explica naquela matéria de polígonos regulares, que a gente também tem que calcular o número de diagonais. Tá? Se eu vier do vértice E para o vértice D, é o lado do meu hexágono, né? Não é uma diagonal. Se eu vier do meu vértice C para o meu vértice F, também é o lado do meu hexágono, não é uma diagonal, certo? Uhum. Agora, do vértice E para o vértice C, eu formo uma diagonal. Do vértice E para o vértice A, eu formo outra diagonal. Essas diagonais aqui, da mesma forma que os lados adjacentes são iguais, elas são iguais. E a última diagonal, que vai ser do E para o B, que é aquela que a gente já viu, né? Que é o diâmetro da circunferência também, e é a diagonal que a gente usa para construir os triângulos equiláteros, ela é a maior diagonal, certo? Uhum. Beleza, não é essa que ele quer. Ele quer a menor, que é em verde. Tá bom? Então, vamos usar só essa diagonal daqui, ó. A pro E, certo? É isso que ele quer. Ou isso que ele fala que tem, né? Ele fala que tem. A menor diagonal de um hexágono regular inscrito em uma circunferência, menor diagonal, mede 8 raiz de 3. Então esse segmento vale 8 raiz de 3. Ele quer a razão entre o perímetro do hexágono e o perímetro do quadrado inscritos nessa circunferência. Tá. São as questões que querem misturar uma coisa e a outra, certo? Vamos lá. Questões que a gente mistura um polígono com outro, inscritos numa mesma circunferência, o que eles têm que ter de igual? Você consegue me responder isso? Se esses polígonos estão dentro de uma mesma circunferência. Não precisa imaginar eles todos na mesma figura não, tá? Tipo, os três sobrepostos. Imagina, tipo assim, um hexágono escrito e aí lá, na sua mente, né? Do lado, um quadrado escrito, tá? Caraca, a caneta foi embora. Como é que eu perdi a caneta? Achei. Tá, vamos lá. Conseguiu imaginar? Um hexágono dentro da circunferência e um quadrado dentro dessa mesma circunferência. O que é igual entre eles? Sim. Eles tocam agora, não sei. É o quê? Não, sim. O que é igual? O hexágono e o quadrado são diferentes, não são? Sim. Tá, o quadrado e o círculo, obviamente, também são diferentes. Sim. Mas os círculos entre si, se você pegar uma imagem, né, como está aqui, um hexágono dentro de um círculo, e pegar outro lado aqui, um quadrado dentro de um mesmo círculo. Tá, imagina que é o mesmo círculo. Os círculos não são iguais? Sim. Né? Imagina que são iguais, né? Tá, se esses círculos são iguais, o que tem de igual então? O raio. Do centro para a borda vai ser igual.
tá? Uhum. Então, qual é o nosso ponto de contato entre essas duas figuras? O bizu não olha como se fosse tudo junto. Olha o hexágono dentro do círculo, do lado o quadrado dentro do círculo. O que está em comum entre eles vai ser o raio. Então, a gente precisa do raio, tá? Uhum. Precisamos do raio nesse tipo de questão. Não é a resposta final, mas ela vai abrir o caminho pra gente. Uhum. Tá bom? Bem, vamos lá, porque essa questão ela não é simples. Ela envolve muita coisa e a gente precisa analisar primeiro o que a gente já tem, que é o hexágono. Tá? Depois a gente vai olhar para o quadrado, tá bom? Tanto que eu nem desenhei o quadrado aqui. Vamos olhar primeiro para o hexágono. O hexágono, a gente já viu que a gente tem que olhar ele através dos triângulos equiláteros formados ali dentro. Então a gente vai traçar as outras diagonais. Não tem jeito. Questão com triângulo com hexágono, traça as 3 diagonais para formar os 6 triângulos equiláteros. Certo? Uhum. Tá bom? O desenho pode não colaborar, pode ficar meio tortinho, mas o que importa aqui? Que essa diagonal toda aqui, né, essa diagonal em vermelho, eu vou agora pintar de verde. Você concorda comigo que metadezinha para cá, tem a metade para cá também para baixo, mas a metadezinha para cima, isso aqui não é a altura do triângulo equilátero? Uhum. Certo? Que a gente já viu também que é o apótema, tá? A altura do triângulo equilátero aí dentro é o apótema do hexágono, tá? Como é que a gente vai fazer isso daqui então? Esse segmento, vamos lá, né? Primeira coisa, esse segmento AE, aqui é bom você ter essas questões, tentar desenhar o mais bonitinho possível, nomear os vértices para não ficar confuso, tá? Esse segmento AE, ele vale 8 raiz de 3 centímetros. Tá? Agora, a altura do triângulo equilátero, ela vai ser metade dessa diagonal. Então, vamos botar aqui, a altura do triângulo equilátero ali dentro vai ser metade disso. Aqui, só dividir o 8 pelo 2, 4 raiz de 3 centímetros. Certo? Uhum. Beleza. Continua olhando sob a ótica do triângulo equilátero, tá? Porque pra gente chegar no raio, a gente precisa do lado do hexágono. A gente já viu que todos os lados são iguais, né? O lado do hexágono é igual, aqui do centro até o vértice, o raio. Tá? Um triângulo equilátero. Mas, a gente precisa achar esse lado desse triângulo equilátero. Como é que a gente faz isso? A gente usa a fórmula da altura do triângulo equilátero. Certo? Uhum. Tá? Só que temos a altura desse triângulo equilátero. É 4 raiz de 3. Então a gente substitui o hzinho por 4 raiz de 3 igual. Tá? O hzinho está do lado esquerdo do igual. Repete a direita, né? L raiz de 3 sobre 2. Certo? Uhum. Tá? Por fim, o que a gente vai fazer? A gente quer achar o valor do lado. Eu vou escrever assim que fica mais fácil. É muito termo para passar para o outro lado, então eu vou deixar o L do lado direito do igual. Eu não vou tirar ele daqui. Eu vou tirar o raiz de 3 e o 2. Eu quero isolar o L. Tá? O 2 está dividindo, a gente joga multiplicando. Então fica o 4 raiz de 3 estava lá, vezes 2. Certinho? Uhum. Tem um igual aqui. Pode já botar o L do lado direito. E o raiz de 3 estava do lado dele. O que o raiz de 3 faz com L? Qual a operação? Multiplica. Multiplica. Então quando eu jogo o raiz de 3 para o outro lado, ele tem que Dividindo. dividindo, né? Já bota na forma de fração. E aí, tu tem um raiz de 3 em cima. E tem um raiz de 3 embaixo.
beleza? Simplifica eles. Divide um pelo outro vai dar 1, né? Se divide um número por ele mesmo dá 1, então, tipo, 1 e 1, né? Se a gente fosse pensar em simplificar e dar os valorzinhos ali, né? Pra não ficar tipo 0, né? Não ficar um vazio, a gente bota o valorzinho que sobra, é 1. E aí fica o 4 vezes 2. Então a gente acha que o lado do hexágono, tá? Deixa eu botar assim, talvez aqui seja bom já começar a diferenciar as coisas. O lado do triângulo, tá? É o lado do hexágono. Vale 8 centímetros. Certo? Tá, então esse segmentozinho daqui ou esse segmentozinho daqui, tanto faz. Vou botar esse daqui. Ele vale 8. É isso? 8. Certo? Já dá pra achar o perímetro do hexágono? Dá, né? Mas vamos fazer uma coisa antes. Que é o quê? Vamos achar o raio do hexágono. Porque o raio que vai dar a circunferência que está ao redor do hexágono tem que ser o mesmo raio que vai estar ao redor do quadrado, não é verdade? Tá? Então um raio aqui, no hexágono, fala pra mim, o raio é igual ao... Isso, igual ao lado do hexágono. Ou o lado dos triângulos equiláteros. Tá? Muita coisa igual aqui. O que diferencia normalmente são essas alturas aqui que surgem. Logo, o raio vale... Não, vale 8. Isso, 8 centímetros. Tá? O que a gente fez aqui? A gente achou o lado porque a gente precisa achar o perímetro. Precisa somar todos os lados. E o raio porque a gente precisa usá-lo na hora que a gente for olhar para o quadrado. Tá? Bem, a questão não é só achar o perímetro. Ele no final vai querer a razão. A razão é a divisão, né? Do que está primeiro, isso no numerador, sobre isso que está no denominador. O perímetro do hexágono sobre o perímetro do quadrado. Mas a gente vai chegar lá. Essa questão não é mais difícil porque ela envolve você ter que tentar olhar ela do fim pro começo. Tipo assim, o que eu preciso achar? Eu preciso do raio? Preciso. Mas tipo, eu vou achar ele de cara? Não. Tu tem que ir pegando o que você tem inicialmente e construindo o que você pode encontrar. Tipo, a altura primeiro, porque essa diagonal está na direção da altura do triângulo equilátero, mas ela é metade só, né? A altura. E aí da altura você vai pro lado do triângulo, porque se você tem a altura de um triângulo equilátero, você acha o lado. É só você usar a fórmula e fazer os cálculos certinho. Mas o lado do triângulo equilátero é o mesmo do hexágono, então eu achei o lado do hexágono. Ao mesmo tempo, o lado do triângulo equilátero também é igual ao raio. Então, já achou o raio para usar na hora do quadrado. Mas vamos lá. O perímetro do hexágono logo. Ele tem que valer quanto? Como é que a gente calcula o perímetro do hexágono? Você lembra o que é perímetro? Calma. Não, só você fala. E quanto é que vale o lado do hexágono? 8, né? Então, ou você soma todos os lados, né? 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8. Ou você faz o que é mais... Filho, vai trabalhando, cara. Multiplica. Multiplica por quanto? Por 7? Isso. É o valor de um dos lados multiplicado pela quantidade de lados, que são 6. Então a gente faz aqui, né? 8... Melhor, né? 6 vezes 8 centímetros, né? Cada lado vale 8 centímetros. Dá quanto isso aqui?
Ai, calma aí. Não sei de cabeça. Uhum. 48. Melhor ir nos de 8, porque chega mais rápido. Deu 48. Não gosta não da tabuada do 8? Não, que eu não sei. A partir do 5 eu não sei. Tá, então vamos comigo, ó. 8. O que vem depois do 8? É 8 mais 8, né? 16. 16. Aí mais 8. 39. Opa, foi demais. 24. Não. Calma aí. 19, 28. 24. Isso, 24. Hum. Tá? Mais 8. 32. Não. Isso, 32, certinho. Mais 8. 40. 40. Não. É isso. Tá? Porque soma 8, né? Mais 2 vai dar 10. Aí, tipo, fecha a dezena. Mais 8, 48. 48. Você pode continuar se você quiser pra você lembrar os de 8, tá? Mas a ideia é você sempre, tipo, não pensar 8 vezes 1. Não, pensa, tipo, direto nas respostas. 8, 16, 24, 32. Se você automatizar isso mais no seu cérebro, óbvio, das tabuadas normais, né? Você já se preocupa com o que é mais importante. Não é importante você escrever 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. É importante tu saber que o resultado é 8 vezes o quê? Tá? Aqui é 8 vezes 1, aqui é 8 vezes 2, aqui é 8 vezes 3, 8 vezes 4. Beleza, mas o importante é o resultado, tá? Então, tu gravar os resultados é muito melhor do que você gravar essa parte inicial de 8 vezes 1, 8 vezes 2. Tá? Então o perímetro vai ser igual a 48 centímetros. Tá? Não é a resposta final ainda, mas é uma resposta importante. Vou destacar ela aqui por enquanto. O que eu vou fazer agora? O raio desse cara aqui vale 8, né? Lembrando que o raio vale 8. Aqui eu teria que, na verdade, construir o quadrado, né? Calma aí. Vou construir o quadrado aqui rapidão, dentro do círculo de raio 8. Vamos fingir que tem raio 8, tá? Ih, fiz errado. Os vértices aqui, né? Oh, caramba. Perdi o mouse. A, B, C, D. Tá? Se traçarmos as diagonais aqui, vai ficar... Só para achar o centro, né? E quando a gente cruza as diagonais, a gente vai achar o centro aqui. Tá bom? Bem, esse segmento daqui, ó, não é o raio? Do O até o B. Tá? E o raio tem que valer quanto? Que a gente já achou antes? Igual a quanto? 8. Isso, 8. Tá? Então aqui o raio vale 8. Beleza, é o que a gente tira da questão de lá para poder começar aqui. De novo, para calcular agora o perímetro do quadrado, a gente precisa do lado do quadrado, certo? Beleza? Porque o perímetro é soma em todos os lados. A gente não sabe o L aqui do quadrado. Tem que descobrir. Como é que a gente faz isso? Esse raio está na direção da diagonal caraca, como é o nome? Da diagonal do quadrado, tá? Então, se o raio vale 8 centímetros, a diagonal
vale 2 vezes esse raio. Diagonal é o dobro, vale 16 centímetros. Certo? Isso aqui tudo é 16 centímetros. Tá? Mas aí, tá. Então vamos olhar aqui na questão gráfica de novo, né? De triângulo retângulo, Pitágoras. Daqui é importante que você lembre que a diagonal do quadrado ela é o lado vezes raiz de 2. Tá? Por quê? Porque agora que a gente tem o valor da diagonal, a gente pode calcular o valor do lado. É só a gente substituir esse 16 aqui e achar o valor do L. Tá? A gente vai ter 16 igual a L raiz de 2, certo? O que a gente faz aqui? Isola o L. Então tem que fazer o que com quem está do lado dele? E passar dividindo. Então como é que vai ficar escrito? L igual a 16 sobre raiz de 2. Perfeito. Tá? Agora aqui, pode ter raiz no denominador? Não. Então o que a gente tem que fazer com essa fração? Racionalizar. Isso. Então como é que é esse processo? Raiz de 2 em cima e embaixo. Multiplica em cima e embaixo, mas por quanto? Por raiz de 2. Isso, raiz de 2. Tá? Então o lado vai ficar igual a... Quanto que é 16 vezes raiz de 2? Quanto que é 16? Só 16? 16 raiz de 2. Ah, tá. Não, calma. A gente só literalmente junta eles. Número inteiro com raiz, só cola eles, né? Sabe que tem que ter uma multiplicação ali no meio, mas você cola para ficar mais enxuto, né? E no denominador? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá quanto? Raiz 4 aí dá 2. Isso, perfeito. Dá 2? Tá. O que a gente faz agora no final, só para fechar? Achar o valor do lado? Divide o 16 por 2 ou não? Isso, divide o 16 por 2. Vai ficar igual a? 8. Não. Isso aí, 8. É. Confia, mulher. Tá, e o 2 dividido por 2 dá 1 também. Tá bom? Então, achamos o valor do lado do quadrado. Tá aqui, lado do quadrado. É 8 raiz de 2. Não pode esquecer da unidade, né? 8 raiz de 2 centímetros. Beleza, para terminar aqui. Quanto que vai ser o perímetro do quadrado? Agora que sabemos que o lado, né, vale 8 raiz de 2. E aí? Não, sei não. Uai. Como que junta isso? Vezes 4? Isso. Tá, então são 4 lados. Então multiplica por 4 o valor do lado, que é o 8 raiz de 2 centímetros, né? Como é que fica aqui então? Calma aí. 32. Isso, 32. A raiz não multiplicou, então ela continua. Centímetros. Tá? Então achamos o perímetro do quadrado, 32 raiz de 2, e achamos o perímetro do hexágono. Tá? O que ele quer no final, para fechar isso aqui tudo, é a razão, a divisão entre o perímetro do hexágono, que é 48, e o perímetro do quadrado, que é aquele 32 raiz de 2. Tá? Divisão?
Isso, a razão, né? A razão vai ser o quê? O perímetro do hexágono. Ó, perímetro do hexágono divididos, que é uma razão, pelo perímetro do quadrado. Beleza? A gente vai substituir os valores aí e calcular essa fração. Tá? O perímetro do hexágono era... 48. Quanto? 48, né? Não sei. Acho que é isso mesmo. Era 8 vezes 6, lembra? E o perímetro do quadrado é o 32 raiz de 2. E temos essa fração, de novo, com raiz no denominador. Beleza? Uhum. Então a gente já pode tacar ali racionalização aqui. A gente já agiliza a nossa vida. Vezes raiz de 2 em cima, vezes raiz de 2 embaixo. Certo? Se você quiser, você já pode tentar simplificar o 48 e 32. Inclusive, são múltiplos de 8. Tá? O 48 vem de 6 vezes 8, lembra? E esse 32 raiz de 2, o 32 veio do 4 vezes 8. Ambos são múltiplos de 8. Então ambos são divisíveis por? Então se eu dividir ambos por 8, sobra 6 e 4. Tá? Dá pra fazer mais uma vez. Mas para não ficar muito bagunçado, vamos deixar assim por enquanto, tá? Vamos lá. Então a gente vai ter em cima 6 vezes raiz de 2, que você pode escrever assim, ou você pode deixar assim, tá? Mas talvez seja melhor você deixar assim logo. Mas lembra que eles estão se multiplicando. E embaixo vai ficar o quê? 4 vezes 2, perfeito. Aí não tem como, tem que botar o sinalzinho de vezes. E agora aqui tu simplifica, de novo. Pode ser o 6 com 2, que ambos são múltiplos de 2. Pode ser o 6 com 4, tá? Vamos fazer com 2, que é mais rápido, né? Já mata o 2 ali. 6 por 2 dá 3. 2 por 2 dá 1. Logo, essa razão vai ser 3 raiz de 2 sobre 4. Beleza? E aí, né? Letra C. Essa é mais difícil. Essa realmente envolve... Tu tem que olhar muita coisa. Ela é até cansativa se você vai tendo que se explicar muita coisa, tá? Então, o que eu dou de dica pra você nesse tipo de questão? Foca primeiro no que é dado primeiro. Ah, mas vai misturar polígonos. Beleza, mas se preocupa com outro polígono quando chegar a hora. Tá? E óbvio, vai fazendo as coisas aos pouquinhos, porque é muita formulazinha, diagonal de quadrado, tem esse raiz de 2. Lado do... altura do triângulo látero, tem um raiz de 3. Então, tipo, é muita coisinha com raiz que às vezes joga para denominador, racionaliza, simplifica, entendeu? É chatinho, porque é muita coisinha. Mas se você for fazer organizadamente, e óbvio, isso aqui é uma questão que ficou longa. Um espaço de você poder raciocinar no papel, você vai conseguir fazer essas questões bem tranquilo. Inclusive daquela primeira lista que eu acho que a gente tentou fazer alguma coisa na aula passada, não lembro. Essa lista. Que tinha uma lista de polígonos. É essa. Que eu até falei que não tem circunscrito. Eu fui ler, tinha. Enfim, então depois vai ter que também ver polígonos circunscritos. Mas não vai cair no teste, então não tem problema. Pela lista que você mandou, né, aquela lá, não tem problema, já está resolvido o fato de que não precisa ver agora circunscrito. Mas precisa você rever polígonos regulares e precisa fazer questões como essa, né? De polígonos inscritos. Tá bom? Se nas aulas que eu gravei, nas questões que eu gravei, você tiver dúvida, me manda. Beleza? Não importa a hora que você estiver vendo, que você estiver estudando. Mas vai lá, tá fazendo no caderno junto, não entendeu alguma coisa? Pô, tira foto, manda pra mim que eu tento responder quando der. Tá bom? Mano, então é isso.
Amanhã a gente continua, a gente faz a aula às 2 às 3, né, que você pediu. Ah, No caso tem que ser 3h30, que a gente tá fazendo essas aulas agora de 1h30, tá nesse mês. uhum. Não vai te atrapalhar não, né? Não. Então tá. Então, até amanhã, né? Descansa e bons estudos aí. Uhum. Tá bom, obrigada. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.